E aí galera, aqui é a Juke, sejam muito bem-vindos ao AMD Brasil e Feliz Natal! A AMD deseja a todos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo e a Jukezinha também. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o seu like e hoje nós iremos responder as dúvidas de vocês sobre notebooks. Mas se você não conseguiu mandar sua dúvida porque perdeu o timing, não sabia por onde nos enviar, nos segue em todas as redes sociais. Aí você não perde de jeito nenhum a próxima oportunidade. Então vamos começar a responder as dúvidas de vocês. Vamos começar esse vídeo então respondendo a pergunta do William Oliveira. Vamos lá para a pergunta. Aliás, essa pergunta foi feita no vídeo do Nitro 5, tá? Do Acer Nitro 5, é um vídeo que também já está aqui no nosso canal. Essa tela Full HD serve no Acer Aspire 3 Ryzen 5 3500U, que possui tela 768p? Efetivamente falando, nós não somos o fabricante do notebook. Nós fazemos a fabricação do processador. Então essa pergunta você vai precisar enviar para Acer, porque eu, como influenciadora da AMD, não tenho como te dar essa resposta. Pode ser que seja compatível, pode ser que não. E aí é o fabricante do notebook que vai te dar essa resposta. Interessante também ressaltar que o notebook Acer 5 tem saída HDMI. Então você pode usar uma tela Full HD adicional através dessa porta. Próxima pergunta do Calisthenics Life. A única coisa que não curti é que ele vem com 8 GB de RAM e o Ryzen 5 tem a Vega 8 integrada que consome 2 GB de RAM. E aí vai a minha pergunta, se eu diminuir o uso de memória da Vega 8 entrando na BIOS do sistema e desalocando os 2 GB, dá problema de performance? O que acontece? O vídeo integrado ele é usado para funções de navegação, trabalho, em momentos que a GPU dedicada fica desligada, economizando energia. Então você consegue diminuir a quantidade de memória que é compartilhada na BIOS para 512 MB, por exemplo, caso a GPU precise de mais memória. Próxima pergunta do Cabelo Solid Pascal. Será que tem como mudar essa cor do retroiluminado fazendo algum tipo de intervenção? Bom, se a sua intervenção é trocar todos os LEDs e tirar os LEDs vermelhos e colocar LEDs RGBs, sim, tem como fazer. Mas nós não recomendaríamos você fazer esse procedimento porque provavelmente você vai perder a garantia. Se você gostaria de ter um notebook com retroiluminação RGB, procure um modelo que já vem com o RGB para você não ter nenhum problema. Vamos agora trocar o notebook e responder as perguntas em relação ao Lenovo S14 V. Primeira pergunta, Victor Senna. O teclado é retroiluminado? No caso do Lenovo S14 V, o teclado não é retroiluminado. A retroiluminação vem, por exemplo, no Nitro 5, que é o notebook que a gente acabou de falar. O Carlos Felipe perguntou, gostaria de saber se a performance dele é boa o suficiente para desenvolvimento mobile, especificamente o Android Studio e emulador, e Data Science. Eu não sei exatamente quais são os aplicativos que você está se referindo na parte de Data Science e não sei quais são os requisitos para rodar esses aplicativos. Quando a gente fala de Data Science, normalmente a gente está falando aí de uma vasta quantidade de informações, de dados. Então, talvez algo que possa ser interessante ou necessária é justamente ter uma quantidade grande aí no seu espaço de armazenamento. Esse notebook ele suporta, né, até 1 TB de SSD PCI Express. E você também consegue fazer um upgrade na parte de memória RAM. Ele vai ter um dos módulos soldados e o outro módulo ele é livre, então você pode tirar e colocar mais um módulo de 16 GB. O total ficaria 20 GB para a parte de RAM e mais, no caso você descontaria, né, a parte da placa de vídeo, né, da memória de vídeo, que você pode colocar mais ou menos. No caso, o padrão seria 2 GB para a memória de vídeo. Dito isso, acredito que a parte do Android Studio não teria nenhum problema, mas você precisaria avaliar a parte do Data Science para entender exatamente quais são os requisitos para rodar essas aplicações. Vamos então para a próxima pergunta do João Lucas Batista de Souza. Adquiriu um modelo S14 V equipado com o Ryzen 7 3700U para o meu uso diário. Manipulo programas da suíte Adobe como Photoshop e Illustrator. Para o After Effects Premiere ainda não testei. A questão é, recomendam um upgrade?
no caso, uma troca de memória de 4 GB para 16 para utilizar esses programas? Grato, parabéns pelo conteúdo, excelente produção. Bom, primeiramente, muito obrigada pelos elogios, eles são sempre muito bem-vindos, juntamente com todos os feedbacks de vocês. E segundo, esse é justamente o notebook que eu uso, então eu acho que determinada propriedade eu tenho para falar. Eu fiz o upgrade dele, coloquei um SSD de 1TB PCI Express 3.0 e troquei também o módulo de memória de 4 para 16. E eu utilizei também a parte do After Effects um pouquinho e o Premiere nele. E rodou tranquilo. Sim, você não vai ter o mesmo desempenho que um desktop. Se você comparar ele com um Ryzen 9 3900X, obviamente que não vai ser comparável o desempenho, mas a parte mais importante é, se você rodar o Premiere nesse computador, nesse notebook, com esses upgrades, você vai conseguir fazer a edição e você vai conseguir fazer a renderização, que efetivamente é isso que importa. Você vai demorar um pouco mais de tempo no render, mas você consegue fazer a renderização, você consegue fazer a edição utilizando esse notebook. E se você fizer esse upgrade, principalmente pro Premiere e o After Effects, vai fazer muita diferença o upgrade da parte de memória, porque eles usam muita memória. Se todos os arquivos que você está manipulando estiverem na memória, o gargalo é menor, então vale a pena. Jéssica Fernanda é a nossa próxima questionadora. Vamos lá. Boa tarde, queria saber se esse notebook, se ele dá para fazer edição de imagens e vídeo, ele roda Premiere, After Effects, Photoshop, Blender e afins? Bom, Photoshop, Illustrator, Premiere, After Effects você vai conseguir rodar. Se você perceber que os seus arquivos estão muito pesados, você consegue fazer um upgrade de memória para ajudar a dar uma desgargalada na parte de memória. O Blender, ele é um programa um pouco mais pesado, então talvez o gargalo aí chegue mais rápido. Mas sim, você consegue fazer essas edições, fica tranquila. A próxima pergunta é do Thiago Torres. Consigo rodar um SolidWorks e AutoCAD? Se você for rodar em 2D, principalmente na parte de plantas 2D no AutoCAD, vai funcionar assim. Mas dependendo do 3D que você utilizar, ele não é um notebook para realizar essas funções. Talvez você possa também verificar um notebook um pouco mais parrudinho, talvez com um processador H. E aí você já vai conseguir uma quantidade maior de performance, com uma placa de vídeo também melhor, e aí você consegue rodar esses programas mais pesados. Para o pessoal que está interessado em comprar notebooks da série 4000, que sejam da série H, que é justamente uma série com um pouquinho mais de TDP e entregam mais desempenho, vocês têm uma opção de comprar, por exemplo, o Nave Polaris. Ele tem duas versões, então é o Polaris 1 e o Polaris 2. Temos vídeo dele aqui no canal, então você já tem também uma referência de onde ver, né, de como procurar mais informações dele. Nessas duas versões do notebook, ambas vão ter o mesmo processador. A diferença vão ser alguns detalhes, como a parte de armazenamento. Você também consegue comprar ele já com 16 GB de RAM, você consegue fazer essas configurações. Existem também algumas opções de upgrade. E a parte da tela, se você quiser comprar um notebook também para jogar, vai para o Polaris 2, que ele tem uma taxa de atualização maior e um menor tempo de resposta. Já dei a dica aqui, então se você está querendo um notebook mais parrudo, dá uma olhadinha no Nave Polaris. Próxima pergunta do Pablo Arruda. Notebook sem RJ45, que loucura! Sim, gente, esse notebook ele tem um Wi-Fi muito boa, então eu vou ser sincera que quando eu vi ele pela primeira vez, eu também tive essa mesma impressão. Eu fiquei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer da minha vida? Principalmente porque eu troquei o notebook, porque o Wi-Fi do meu notebook antigo não estava funcionando. E eu tive a impressão que, tipo, o meu mundo tinha desabado. E aí eu comecei a usar o notebook e eu não senti nenhum problema na Wi-Fi. Eu consegui fazer todas as minhas reuniões com o time da AMD, tudo tranquilo, na máxima qualidade, sem gargalar em nada, usando a Wi-Fi. Eu comprei um adaptador USB RJ45 e eu nunca usei, admito. Mas você tem essa opção, caso você não tenha uma Wi-Fi muito potente na sua casa, você pode comprar esse adaptador. E aí você tem todos os benefícios dele ser leve, dele ser super compacto, de você ter um baita de uma performance dele e também ter o RJ45 se esse é um problema para você. Fica tranquilo que dá para resolver esse problema. Próxima pergunta do Juan Henrik. Nome bonito.
Dá para usar um HDD externo com USB 3.2? O USB 3.2 é praticamente 3.1 renomeada, então é possível sim. Próxima pergunta do Caio. Gostaria de saber se vocês diminuem o poder de fogo do processador para o Note não esquentar muito. Estou na guarda de sua resposta. O que acontece? Quando você tem um desktop, você consegue colocar diversos coolers, um water cooler inclusive, você consegue fazer push and pull. Existem diversas formas que você consegue tirar o calor do processador e colocar ele para fora. Então a gente tem heat pipes enormes, pesados, você tem a questão do water cooler, um water cooler de 360. Então só para o processador você consegue colocar 6 coolers. Assim, a capacidade de dissipação de calor dentro de um desktop é incrível. E se por acaso você ainda achou que o meu processador está quente, ainda existem aqueles kits customizados que são mais potentes ainda. Quando a gente fala de notebook, a gente está falando de um computador muito menor, menos espaço. Dentro desse espaço a gente vai ter a tela, o teclado e o mouse. E a gente precisa colocar tudo isso junto de uma forma que funcione. Se o computador esquentar muito, ele vai acabar afetando todos os componentes, não só o próprio processador. Então sim, existe essa necessidade de diminuir o poder de fogo, que seria então a energia para o processador funcionar, justamente porque quanto maior a energia que ele gasta, maior também é o calor que ele gera. O desafio da tecnologia é usar cada vez menos energia e entregar cada vez mais desempenho. É basicamente esse todo o problema da humanidade. E a última pergunta que não quer calar. Pergunta do Rafael Post. Quando vai estar disponível os notebooks com processadores AMD Ryzen 5, 7 ou 9 da série 4000? Como vocês já viram aqui no canal, a gente já tem vídeos do 9 Polaris, que é um notebook com processadores da série 4000, e também temos o notebook da HP. Então esses processadores já estão chegando aqui no Brasil. Caso o modelo específico do Ryzen 4000 que você quer ainda não chegou aqui no Brasil, fica ligado em todas as redes sociais da AMD, segue a gente também aqui no YouTube, que quando chegar você vai ficar sabendo e você já pode adquirir seu novo Ryzen. Então é isso, galera, as perguntas de hoje foram respondidas com sucesso. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal se você for novo por aqui. E, como eu falei, segue a gente nas redes sociais, que daqui a pouquinho aparece mais alguma oportunidade de vocês mandarem as dúvidas de vocês. E quem sabe a sua dúvida não pode aparecer no AMD Responde do próximo mês. Eu vou ficando por aqui e, em nome de todo o time AMD Brasil, desejamos a todos um Feliz Natal. Até o próximo vídeo.